Foi uma honra e um prazer. Eu conheci o professor Rolema, ele era professor aqui, ele era professor aqui na FEA, né? E várias vezes, ele era uma pessoa de grande sabedoria, né? E algumas vezes até cheguei aí 2 ou 3 vezes na casa dele para pedir orientação em questão da dissertação, da tese que eu acabei fazendo, né? Ele sempre nos atendia com muita gentileza, né? Ele era uma pessoa extraordinária. Tenho grande admiração por ele, tive a satisfação de ser aluno dele numa disciplina de localização industrial. Participei até, tinha um dia que nós fomos juntos para o encontro de engenharia de produção no Niterói, eu dei carona para ele. A Fundação Manzolini, ela se preparou para ser uma entidade certificadora da ISO 9000 no Brasil. E havia uma discussão aqui se a Fundação devia ou não fazer isso. Havia aqueles que se interessaram por isso, viram a importância da certificação que estava chegando ao Brasil, né? Foram à Inglaterra, dos professores nossos, o professor Joaquim, o professor Melvin Simbalista, fizeram um curso de auditor líder, fizeram os contatos no Inmetro visando isso, para transformar a Fundação numa entidade certificadora. Mas havia outros que achavam que isso devia ser para a iniciativa privada. Havia aqueles que achavam que não, que a Fundação era para dar curso e até para dar assessoria, mas não para certificar. Aí nesse ínter eu assumi a presidência. Eu dei apoio àqueles que julgavam que a Fundação devia ser certificadora. Isso implicou em cumprir uma série de exigências do Inmetro, ser auditada pelo Inmetro, foi reprovada pelo Inmetro, depois foi aprovada, e acabou sendo o primeiro organismo credenciado de certificação no Brasil pelo Inmetro. E pelo visto foi uma decisão correta, porque hoje a Fundação tem milhares de empresas certificadas. Quando ela passou a ser certificadora, por uma questão de coerência, até de ética, ela deixou de implantar, passou a certificar a qualidade pela norma ISO e outras normas que vieram depois. Apesar da época política conturbada, né? Cassação do presidente, depois veio o Plano Real, o país estava crescendo. Não é como agora que nós estamos numa crise, o país estava crescendo e havia demanda pelos cursos da Fundação. Eu me lembro que o curso de extensão, de especialização, o CEAI, curso de especialização em administração industrial, tinha muita procura. Tinha muita procura. E era uma dos sustentáculos da Fundação. Quando a Fundação entrou na certificação, e essa é uma história interessante, ela conseguiu finalmente ser credenciada pela Inmetro. Então ela estava apta a certificar entidades pela norma ISO 9001, só que não tinha clientes. Havia 4 ou 5 entidades internacionais atuando no Brasil, a principal delas era o Bureau Veritas, que é a maior certificadora do mundo. Os estrangeiros faziam a certificação da nossa empresa. E nós não fazíamos porque não tínhamos cliente. Aí no primeiro ano, apareceu um cliente, que foi a fábrica de cimento da Serrana, no Vale do Ribeira, 300 quilômetros daqui. Através de um professor daqui da escola, que era diretor lá. Então ele nos honrou com o convite de ir lá para auditar a empresa dele e certificar. Nós fomos lá e reprovamos, né? Porque era normal reprovar na primeira tentativa. Tentaram novamente, reprovamos novamente, na terceira nós aprovamos. Então, no primeiro ano nós tivemos um cliente. No segundo ano nós tivemos 2 clientes. Um deles foi na Terra do Fogo, na Argentina. Eu estive na Terra do Fogo para fazer auditoria. Uma empresa que fornecia para a Petrobras e a Petrobras estava exigindo. Então nós fomos certificar uma empresa lá na Argentina. Depois a Fundação começou a ficar conhecida, começou a crescer exponencialmente o número de empresas que vieram certificar conosco, muitas delas de serviços, bancos, grandes bancos, Itaú, Bradesco, foram certificados por nós. E em alguns anos já tinha centenas e depois mais de milhares de empresas. Passou a ser a maior certificadora brasileira de ISO 9000. Durante a minha gestão, 6 anos, a inflação era grande, né? Era grande ainda, não tinha o plano cruzado que veio só mais tarde. E nós estávamos com medo da hiperinflação. A Fundação tinha 2 milhões não me lembro mais que moeda era, mas era dinheiro em caixa.
nós acabamos comprando dois pequenos prédios aqui na Lapa, né? E para aplicar, se viesse uma hiperinflação que acabasse com o dinheiro, tinha lá alguma coisa imobilizada. Esses dois prédios logo estavam ocupados, um deles pela própria certificação, o outro por outras atividades da Fundação, cursos que eram dados lá. Felizmente não houve a debacle da hiperinflação por causa do Plano Real. Mas essa foi uma providência que nós tomamos, acertada, a meu ver. Eu quero falar de uma iniciativa que eu tive, que foi a implantação do Boletim Vanzolini, que o senhor tem acesso, né? Todos têm acesso, né? E que durante muitos anos ele foi uma espécie de cartão de visita da Fundação. O que acontecia aqui aparecia notícia da qualidade, notícia da engenharia de produção, entrevistas, era um boletim bastante interessante. E depois evoluiu, mas durante a minha gestão ele sempre foi editado. Dava trabalho, tinha problemas, mas valeu a pena. Passei a me interessar por uma coisa que estava crescendo, eu ouvia dizer, que era o ensino à distância. Eu pensei, puxa vida, a Fundação é uma entidade ligada a uma escola de engenharia. Grande parte das suas atividades é feita através do ensino, né? E está havendo um gururu de ensino à distância, precisamos ver o que é isso. Eu já imaginava os nossos cursos sendo dados à distância por todo o Brasil. Aí eu comecei a fazer investimentos do tipo trazer pessoas, nós fomos a um congresso na Inglaterra, fazer um projeto piloto que teve seus custos, né, para compreender, para conhecer, para entrarmos nesse campo. Então o nosso primeiro projeto foi nos associarmos a um grupo que fazia teleconferências que eram vindas dos Estados Unidos. Havia uma emissora chamada KTV, ainda existe, né, que lançava isso para salas de teleconferência. Nós instalamos uma sala aqui, pusemos uma antena, divulgamos, vinha pouca gente, 4, 5, mas tinha. E a gente começou a participar disso ativamente, depois foi atraindo mais interesse. Então, esse projeto, toda semana tinha uma teleconferência diferente, com tradução simultânea, para quem se interessasse por aquele assunto. E fomos fazendo outras iniciativas, fomos procurando contatos, fomos tentando fazer projetos para serem aprovados. Isso envolvia custos. E eu cheguei a ser acusado de dilapidador do patrimônio da Fundação. Havia um diretor financeiro, muito meu amigo ainda é hoje mesmo, mas ele era contra. Ele era violentamente contra, ele era financeiro, né? Eu cheguei a investir 120 mil, qualquer coisa daquela moeda, né? Não sei se é equivalente a 120 mil reais, mesmo quem tem um patrimônio de 2 milhões, 120 mil é mais ou menos razoável, apostando no retorno. Aí os caras queriam me matar. Aí nós calamos a boca dos adversários no nosso primeiro contrato para realizar um ciclo de teleconferências. Nós chamamos de Engenheiro 2001, para todo o Brasil, e que teve um aporte de 663 mil dólares. Só a taxa que a Fundação Vanzolini cobrava, de 20% sobre os projetos, já pagava tudo que tinha sido gasto. O objetivo era discutir a engenharia de produção no Brasil, na graduação, na pós-graduação, no futuro da engenharia, todos os aspectos ligados ao ensino de engenharia e engenharia, para o máximo possível de escolas de engenharia no Brasil. Nós fizemos 13 teleconferências. Nós trazíamos especialistas, e eles iam para um estúdio. Inicialmente era no Rio de Janeiro. Um estúdio nessa KTV no Rio de Janeiro, 2 horas, com interação via fax, porque chegavam perguntas do Brasil inteiro, eles discutiam, falavam e respondiam as perguntas. Começou com 40 e poucas escolas ligadas, terminou com cerca de 100. Depois nós passamos a fazer nos estúdios da TV Cultura, aqui na Lapa. A TV Cultura disponibilizou, viabilizou isso, né? Não precisava mais ir até o Rio de Janeiro. Nós chegamos a fazer um ciclo de 6 teleconferências sobre aspectos culturais para o Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, com 35 salas espalhadas no Estado,
E a sala era assim, a gente dava as especificações técnicas, tem que ter uma antena, tem que ter um decodificador, tem que ter uma tela e tal. E fazia e preparava tudo antes, naturalmente. Tinha uma equipezinha técnica nossa, tinha uma equipezinha de preparação dos conteúdos, né? E isso foi outro sucesso. Depois nós fizemos um terceiro projeto que foi apoiado pelo FAT, pelo Fundo de Apoio ao Trabalhador, do Ministério do Trabalho, que era voltado à classe trabalhadora. Fizemos 4 teleconferências sobre empreendedorismo, uma coisa que pouco se falava, empreendedorismo. Né? E nessas e outras nós chegamos a fazer aqui mais de 200 eventos nessa linha. Em função disso, o governo do Estado, querendo fazer aquele projeto grande de dar formação a professores, centenas, milhares de professores que deixavam sem diploma, ele adotou o ensino à distância e veio chamar a Fundação para assessorá-lo nisso. Quer dizer, o nosso embriãozinho aqui chegou a esse ponto. Isso aí passou a ser um grande projeto da Fundação. Nós fizemos um evento, quando a Fundação comemorou 30 anos, agora vai comemorar 50, foi um evento de arromba. Nós fizemos no World Trade Center. Eu coloquei 3 ministros na mesa de abertura. O da Educação, o da Educação, Ciência e Tecnologia, e tinha mais um. 3 ministros. Um era do Planejamento, Antônio Candir, que foi meu aluno. Então foi fácil trazer o ministro. Né? O da Educação também era Paulo Renato, foi fácil trazer, conhecia. E fizemos um belo evento. E eu tive a alegria de prestar conta desse evento. Eu tinha gasto R$36 mil e ninguém reclamou. Foi um investimento que foi um evento o dia inteiro, com almoço, tinha 300 pessoas presentes. Estava lá, foi até interessante, essas coisas engraçadas, que o reitor da USP falou: Pedro, eu não vou poder ir, porque era o Flávio Fava de Moraes. Porque eu já tenho um compromisso no mesmo horário na Fiesp com o ministro da Educação. Não é com o ministro da Indústria e Comércio. Eu vou mandar o vice. Tudo bem, professor. Na hora ele estava lá. Acho que ele percebeu que o ministro da Educação e mais 2 estavam aqui. Ele veio para cá. Então eu brinco, eu ganhei da Fiesp por 3-1. A Fiesp pôs um ministro, eu pus 3, né, Moraes? Nada acontece da noite para o dia. O William conta que ele fundou a fundação porque precisava dar um recibo para uma consultoria. E o departamento não podia, então teve que criar a fundação para poder dar um recibo. Ela começou com um recibo. Depois ela começou a ser conhecida com os cursos. É claro que a fundação, o prestígio dela foi crescendo aos poucos. Aí entrou a certificação. Isso trouxe um grande prestígio da Fundação nessa área empresarial. Aí veio o ensino à distância, começou a atingir entidades fora do estado de São Paulo. Né? Tudo isso se soma. Né? Se soma. Uma coisa vai puxando a outra. A Fundação foi crescendo em prestígio, foi sendo reconhecida. Eu tinha uma palestra que eu costumava fazer, sempre que eu ia apresentar a Fundação em algum lugar, uma palestra rápida. Eu dizia o que era a Fundação, o que ela fazia, depois eu colocava uma transparência final dizendo: nosso maior patrimônio, credibilidade. E apareciam os 3 pilares da credibilidade: competência, dedicação e independência. Independência. A gente podia ser certificador de qualidade, é independente. Entidade de governo não pode, porque tem o rabo preso. Então, é isso, a credibilidade.